Meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Daniel, mais uma vez aqui com vocês. Eu vou trazer aqui uma palavra do Senhor aqui. Eu vou daqui para frente estar procurando fazer pequenos vídeos gravados com a câmera, né? Trazendo aqui uma pequena meditação na palavra de Deus. Eu sou um irmão que eu pego assim às vezes parece um radar, sabe, irmãos? O radar do Espírito Santo. Quando alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, assim, o Espírito Santo parece que eu pego no ar, assim, eu sinto que tenho que fazer isso e eu ouço a voz dele. E nesse caso aqui, parece um radar, é isso que eu quero dizer, né? Parece um capto, assim, sabe? O Espírito Santo, na hora de fazer isso. E eu senti de gravar essa palavra aqui, então gostaria que você prestasse atenção. Vai ser poucos minutos aqui, né? Essa meditação aqui no livro de Gálatas, aqui no capítulo de número 5 e a partir do verso de número 16. Quem quiser acompanhar aí na sua palavra, na sua Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia bem surrada, digamos assim, porque é uma Bíblia que eu uso muito para estudar e tal, e ela está bem marcada, né? E eu tenho aprendido com Deus, com o Espírito de Deus, a ser guiado por Ele, para que a gente possa fazer uma interpretação das Escrituras da maneira que tem que ser. A gente sabe que diante de um versículo, um capítulo, muita gente pode criar vários tipos de doutrina, contextos, e através de interpretações errôneas da palavra de Deus. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, qual é o meu cuidado, irmãos? É não passar nada de mim mesmo, porque a palavra de Deus, a palavra é de Deus. Uma vez eu vi um pastor falando, e ele falou uma coisa que eu concordo com ele 100%. Foi num debate aí na internet. Ele disse algo assim: ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Eu concordo com ele. Ninguém é dono da verdade. Mas existe uma verdade. Isso é fato. Isso aqui, ó, existe uma verdade. E se existe uma verdade, existem as mentiras, as inferências do homem. Inferência é aquilo que eu coloco, que eu acho, que eu penso. E existe a verdade de Deus. Então, quando nós somos instruídos pelo Espírito de Deus, a gente fala aquilo que é de Deus. Aceita quem quer, né? Mas o Espírito Santo, ele tem essa incumbência de nos guiar em toda a verdade. Uma incumbência que o Senhor Jesus deixou sobre ele, né? Que ele nos guiaria em toda a verdade. E capítulo 5 aqui do livro de Gálatas, que fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Eu estava assistindo um determinado canal de um rapaz que ele estava com um problema, né? Sexual, na área sexual. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele dizia assim: eu não consigo me arrepender. Ele dizia com todas as letras isso, né? Eu não consigo me arrepender. E isso me chamou a atenção. E me parece que ele era até um pastor, mas dizendo que não conseguia se arrepender. Só um minuto. Então, pessoal, ele dizia lá que não conseguia se arrepender. Nós vamos ler aqui alguma coisa a respeito, porque eu acredito que tudo é uma questão de compromisso. O pecado em si é uma questão de decisão. O ser humano, nós
Nós temos uma consciência livre, dada por Deus, e plenas condições, capacidades plenas de escolha, de decisão, de decidir o que fazer, o que não fazer, o que é certo e o que é errado. Salvo aquelas pessoas que têm algum tipo de problema, né, pessoal? Uma pessoa que nasce com um problema mental, um problema, né? As escrituras dizem que essas pessoas, elas não vão errar o caminho, porque ela tem um distúrbio, ela tem um problema, ela não pode ser cobrada pelos seus atos, porque, imagina, uma pessoa que tem, às vezes, né, não tem noção, é como uma criança. Cresce, mas a mente não desenvolveu. Mas, fora isso, todo mundo tem uma capacidade de escolha. A partir de uma certa idade, a gente começa a ter ciência, consciência das coisas. Então, o ato de se doar para Deus ou não, isso vai depender de cada um. É lógico que dentro desse contexto, Deus conhece aqueles que vão seguir o seu caminho e aqueles que não vão, por causa da sua presciência. Porque a linha do tempo que nós vivemos aqui, para Deus, Deus habita na eternidade. Então, para Ele sabe do fim antes do começo. Mas o ser humano tem ciência, tem consciência das coisas. É por isso aqui, que nessa carta aos Gálatas, está escrito assim, capítulo 5, verso 16. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da vossa carne. Concupiscência aqui é o desejo, né? É o desejo desenfreado da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito, ela luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. Interessante que o apóstolo Paulo bota isso, que seja do vosso querer. Por quê? É o nosso querer carnal, a nossa parte caída, né? A nossa parte que deseja, que quer, porque quer viver as coisas deste mundo, né? Mas aí ele vem dizer assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Essa questão da lei, ela é muito, até no meio, a gente fica, eu, é que é uma palavra minha, eu fico olhando às vezes na internet, muita gente, até pessoas, gente boa, pastores, alguns, lógico, não são todos, mas dizendo que a lei não existe mais lei, né? A lei, só existe a graça. A lei, existe lei, pessoal. Só posso estar falando que aqui tem, é porque tem, né? Não estáis sobre a lei. Quem não está sobre a lei? Quem não está cumprindo a vontade da carne. Quem está sacrificando, né? Mortificando a carne. Quem está, né? Lutando, pelejando contra a carne no dia a dia, pessoal. Lutando. Porque você acha que eu não tenho vontade de fazer bobagem? Minha irmã, meu irmão ou outro não tem vontade de fazer uma bobagem, fazer uma coisa errada. Entendeu? Mas a gente não faz, a gente luta para não fazer. Para não fazer bobagem, não fazer besteira. Né? A gente mortifica. Por quê? Porque a gente está se submetendo a Deus por meio do Espírito Santo. Se submeter a Deus é isso. Né? Não preciso ter ninguém me vigiando. Eu não preciso estar na presença da minha esposa para respeitar ela. Não preciso. Porque eu tenho o Espírito Santo aqui dentro comigo. Ele está presente comigo. Eu tenho uma consciência limpa de que o Senhor está comigo a todo momento, pessoal. Eu devo prestar conta a Ele. Né? E isso é que faz com que a gente trace um caminho de retidão. Eu estou falando no modo geral, meus irmãos, minhas irmãs espalhadas nesse mundo inteiro fazem o mesmo. Não precisa ninguém estar vigiando. Não precisa. A gente é a mesma pessoa na presença da família ou sozinho. É a mesma pessoa.
Então, ser guiado pelo Espírito é isso, né? Não fazer a vontade da nossa carne, a consciência da nossa carne, né? A gente tem um celular, um aparelho desse aí, na palma da mão da gente. Eu posso dizer com todas... A gente tem um céu e um inferno na mão da gente aí. Isso aqui é um prato cheio para quem quer pecar, para quem quer transgredir a lei, viver na consciência da carne. Isso aqui ó, é um prato cheio. Basta um aparelho desse ligado à internet. Mas isso aqui também é um prato cheio para quem quer sempre fazer a vontade de Deus, se encher de Deus. É um prato cheio. Então isso vai de quem? Isso vai das pessoas. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você vai fazer a vontade do Espírito Santo e a lei não tem poder sobre você. Porque você vai ser guiado por ele, você vai fazer as obras do Espírito, você vai frutificar segundo o Espírito. É simples assim. A questão do pecado é decisão. O pecado, ele tem que estar dominado. Lembra de Caim? Lembra de Abel? Por isso que eu não creio nessa doutrina aí de... Me desculpe aí, meus irmãos calvinistas, mas não creio. Porque se fosse a vontade de Deus que Caim matasse Abel, ele não teria chegado para Caim para conversar com Caim. Conversar o quê? Conversar o quê com Caim? Né? Deus chega para Caim e diz: Caim, por que descaiu o teu semblante a respeito do teu irmão? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, todavia o pecado está na porta do teu coração. Cumpre a você dominar. Então Deus não induziu Caim a nada. Deus não projetou que Caim caísse, nada. Deus enxergou o coração dele e viu que a maldade já estava implantada ali. A vontade de eliminar o seu irmão estava ali. O pecado estava ali. E ele o advertiu. E mesmo assim Caim fez o que fez. Então olha só, vamos continuar aqui. As obras da carne, elas são conhecidas. Elas são conhecidas. Eu fico até fico triste. Eu acompanhei um pouco da história aí da Andrés Urach, né? Ela chegou a numa época a se converter, lançou um livro. Mas no decorrer da caminhada as coisas foram acontecendo e infelizmente ela foi enredada novamente pelas obras da carne e me parece que a mente dela cauterizou em relação a isso. Ela continua vivendo uma vida promíscua e achando que não tem problema nenhum. Só que... E aí, quem vai falar alguma coisa, tentar alertar, ela chama de religioso. É difícil, pessoal. É difícil. Mas aí o texto aqui em Gálatas, como é que fica, Andrés Urach? Me diga. Hein? Gálatas 5. Verso de número 19. As obras da carne, elas são manifestas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha que tá tudo um pacote só. Inimizade, confusão, briga, contenda, todo tipo de bagunça. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Pode tomar uma? Bebedice, tá aqui também, obra da carne. Glutonaria e coisas semelhantes a essas. A respeito, aí, ó, o apóstolo Paulo falando, isso aqui não sou eu. Da quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Não vai herdar o reino de Deus. Como é que fica um texto como esse? O fruto do Espírito é aquele que eu voltei no começo lá. Quem se submete a Deus, quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele vai produzir fruto. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Então, meu irmão pregador, você que diz que não tem lei, que Jesus aboliu a lei, não tem lei para quem faz a vontade de Deus. Não tem lei para quem se submete a Deus. Não tem lei para quem tem o Espírito Santo como seu guia. Para esses, não tem lei, não tem condenação, não tem inferno. Aleluias. Porque são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, quem vive as obras da carne, quem pratica as obras da carne, todos esses estão debaixo da maldição da lei. Todos. E o texto é só esse, eu não vou demorar muito, que já foi 15 minutos do tempo, né? Mas aí vamos fechar aqui, com chave de ouro aqui, no versículo de número 22. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos persuadir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tá bom, meus irmãos? Então, fiquem na paz do Senhor e saiba disso. Se você tem esse problema, como desse pastor que eu citei, não citar o nome de ninguém, eu nem lembro qual é o canal dele que eu vi, ele disse que não conseguia se arrepender, está faltando isso, né? Esse compromisso com Deus, essa entrega para Ele. Porque se for lutar com as nossas forças carnais mesmo, a gente não consegue. Mas quando a gente se submete a Deus, o Espírito Santo ele toma as rédeas da nossa vida. E ele limpa o que está sujo e ele começa a nos guiar pelo caminho puro, santo, limpo e verdadeiro. Tá bom, meus amados? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e andem no Espírito e jamais cumprireis a vontade da vossa carne. Fiquem com Deus.